canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. É quarta-feira, como não poderia deixar de ser, é dia de encontro, é dia de dueto, e hoje com uma pauta aí com um pouquinho mais de assunto, vamos tentar ser mais rápidos, mas acho que vai sair um bom conteúdo. Para começar, já não perdendo tempo, até mesmo antes da apresentação do meu amigo Henrique, vamos falar um pouquinho aí sobre as pesquisas, né, que estão acontecendo no âmbito dos sites do Congresso, né, principalmente do Senado Federal, com relação à volta do voto impresso. Gente, não custa lembrar que, ao contrário do que dizem, o Brasil não é o único país do mundo com voto eletrônico, tá? Nós temos outros países, alguns estados americanos têm o voto já informatizado. Então, assim, antes que essa fake news prevaleça, eu acho que é nossa obrigação aqui deixar bem claro que não é verdade. Muitos países já adotam o voto eletrônico. E no momento que a gente vive, voltar a ter o voto impresso, o voto no papel, é um retrocesso sem tamanho. Prova disso que em 2020 o STF já se manifestou, vou trazer até aqui a fala da Suprema Corte, né, que diz que é inconstitucional a impressão do voto nas eleições. Tá? Essa medida viola o sigilo da votação. Foi o que o STF definiu no ano passado. Então, gente, eu acho que se você quer o voto impresso novamente, você vai ter que fazer uma legislação, talvez até constitucional, mexendo na Constituição, para permitir, né, essa alteração que, ao meu ponto de vista, não vai trazer melhoria nenhuma para o Brasil. E você, amigo Henrique? Voto no papel ou voto no computador? Olá a todos que estão nos assistindo no canal Democracia Brasileira, o canal Importante a Saber. Estou presente mais uma vez com meu amigo Leonardo para estar debatendo sobre assuntos que giram na política no nosso país. Em relação ao voto impresso, Leonardo, vamos deixar claro que a gente está voltando à roda quadrada, né? É uma coisa assim patética o que está acontecendo e a gente vê que há muita mais chances de serem fraudadas se tiver o voto impresso. E o que eu quero deixar claro também é que aqueles que falam que são fraudadas as eleições pelo voto eletrônico estão mentindo. São pessoas mentirosas que não têm prova, não têm embasamento que as eleições são fraudadas. São pessoas apenas querendo tumultuar as coisas, querendo fazer algazarra, querendo confundir a cabeça das pessoas que acabam indo votar, dos eleitorados, para que tenha algum ganho político em cima disso. Então a gente não pode olhar essas pessoas, essas massas de manobra de algumas pessoas de interesse lá dentro do governo federal para poder fazer com que coincida e para poder fazer a cabeça das pessoas que não são a favor do voto impresso. A gente sabe, o Bolsonaro já deixou aclarado em live que se não tiver o voto impresso serão fraudadas as eleições, estimulando as pessoas a irem a fazerem aquela mesmo ato de barbárie que fizeram nos Estados Unidos, no Capitólio americano em Washington DC, toda aquela coisa ridícula, violando a democracia, violando a Constituição. Então, o mesmo ele quer fazer aqui. O mesmo. E a gente sabe que a gente estamos a favor da democracia, estamos a favor daquilo que está dando certo, que sempre deu certo, que foi o voto eletrônico. E a gente não pode ter esse pensamento arcaico como tem essas pessoas dentro do governo federal, essas pessoas, essas massas de manobra que só querem, no final das contas, só querem prejudicar ainda mais e tentar de alguma forma acabar com a nossa democracia e a nosso tão constituído, nosso tão poder republicano que a gente tem, que funciona tão bem no país, que é o voto eletrônico, como em muitos países e em estados americanos, não caindo nessa fake news que gira, que só o Brasil tem o voto impresso, que o Bolsonaro, inclusive, já falou isso na live dele, passou fake news na live dele. Então, a gente não pode cair nessa fake news e a gente sempre tem que andar com aquilo que está certo, com aquilo que vem dando certo com a verdade. É verdade. Principalmente num país, né, que tem tanta coisa errada, tanta coisa que precisa ser corrigida. Quando a gente tem uma coisa que funciona, você vê, a gente apura um resultado em questão de horas, né? No mesmo dia da eleição já tem o resultado.
e querer voltar ao modelo norte-americano de alguns estados que às vezes ficam 15 dias, 12 dias para você ter um resultado, é contagem em cima de recontagem. Às vezes eu me lembro do falecido, né, dirigente do Vasco, da Gama, Eurico Miranda, que numa eleição do Vasco há um tempo atrás teve a famosa urna 7. Era uma urna kardecista, né? Muitos defuntos, muitos, muitas pessoas desaparecidas, pessoas que não existiam perante a Receita Federal, mas que tinham o poder de voto, né? Infelizmente, se Eurico fosse vivo, com certeza ministro do Bolsonaro ele seria. Mas independente disso, eu acho que ele seria o consultor dessa estirpe sinistra, né? E É, iria trazer o voto impresso com essas figuras kardecistas e espirituais. Mudando de assunto, porque isso realmente não pode acontecer, vamos voltar aí para agora falar do Ministério da Saúde. Né? Saiu hoje na Folha de São Paulo uma reportagem que diz que o Ministério da Saúde apagou os links de prescrição da cloroquina para a Covid do seu site. Queria saber por quê, meu amigo Henrique. Um ministério formado por militares, homens que não têm medo de nada, homens que são responsáveis pelos seus atos, homens que podem coordenar o país numa guerra contra um inimigo, sabe-se lá onde, contra quem. Tem medo de uma CPIzinha que não vai dar em nada e apagar os links que prescreveu cloroquina? Por que isso? É medo, né, Leonardo? A gente sabe que o medo está rondando o governo federal, portanto, por causa da CPI. A gente já viu o depoimento do Torres, da Anvisa, falando sobre a questão da prescrição, da cloroquina, sobre querer mudar a bula, todas essas coisas que saíram nas notícias. E a gente sabe, inclusive teve citando o canal de um youtuber que ele foi na Paulista lá questionar os bolsonaristas, perguntando sobre a cloroquina, perguntou sobre a cloroquina para os bolsonaristas e muitos bolsonaristas falaram que funciona a cloroquina e ele acabou perguntando em que país que funciona a cloroquina. E eles pegaram e uma mulher lá pegou e uma eleitora do Bolsonaro bolsonarista falou que Estados Unidos, Espanha, França, falou um monte de que adotou como saúde pública a cloroquina e ele deu risada, porque é mentira, não adotou. Eles são embasados em fake news, eles são delírio, muitos deles têm problemas mentais, eles deliram, acho que tem que tratar isso, né? Muitos deles acabam delirando ali, achando que aquilo é verdade absoluta. A mentira, muitos têm como base o WhatsApp, todos, a maioria, eu acho, bastante deles embaseiam em WhatsApp, em correntes do WhatsApp, e aquilo torna-se verdade, que é extremamente mentira, extremamente fake news, e eles acabam embasando isso como verdade. O problema disso é que eles repassam isso para as pessoas. E muitas das vezes aquelas pessoas que não têm um eleito, que não têm um político, que não têm a escolha de um lado político, elas acabam sendo influenciadas. São pessoas que são inocentes, são pessoas muitas vezes que não tiveram a instrução, são pessoas que não tiveram estudo sobre aquilo, humildes, que não tiveram estudo em tal quesito, e acabam sendo influenciadas achando que isso é a verdade, que a cloroquina funciona, que aquilo é verdade, e podendo causar até a morte de muitas pessoas por causa disso. Então a gente sabe que fake news é crime, a gente sabe que fake news leva sim à morte e a gente tenta combater isso no nosso canal, no canal do Leonardo, porque a gente sabe que fake news só traz o caos. E a cloroquina, o governo está tirando isso do site porque ele sabe que isso é uma pura numa fake news que não funciona e os caras, eles não são burros. Eu acho que o papel deles é fazer com que a massa de manobra deles estimule a cloroquina, continue estimulando a cloroquina para não deixar de orgulho o governo, para não dizer que eles estavam errados, mas o papel deles é tirar, porque eles sabem que para eles está ficando feia a situação. Verdade. E agora estão, além dos comprimidos de cloroquina, já falam em nebulização de cloroquina, né? Com cloroquina, ou seja, para piorar ainda mais, né? Não basta difundir a fake news, tem que aumentar e piorar cada vez mais. Enfim, vamos mudar de assunto. Uísque ou vodka? Já bebeu no trabalho? Fala um pouquinho aí pra gente. Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Nascimento, ordens são ordens. Já teve alguma festinha que você bebeu no trabalho, não? Olha, eu não sei, já entrando no assunto, falando sobre a CPI de hoje, sobre os assuntos que gera a CPI, teve o Braga Neto falando sobre o ministro da Defesa, falando sobre, sendo depoimento na CPI. Eu acho que
vamos colocar Stella, que mais Heineken, Eisenbahn, porque, brincadeiras à parte, querendo falar que o deputado Kim Kataguiri fez certas críticas ao Braga Neto, ao ministro da Defesa, em relação aos gastos feitos pelo Exército e as mais de 2.000 festas feitas pelo Exército com mais de 1.000 pessoas, que ele não quis falar sobre isso, falando que não tem informações sobre isso, das 1.000 pessoas, e sobre a questão das bebidas alcoólicas gastadas com dinheiro que o Exército pagou ali, que teve dinheiro vindo no Ministério, tudo em relação ao dinheiro gasto nessas bebidas, e ele terminou falando para o deputado federal, isso você pode conferir até no canal do deputado, no final ele quis deixar falando ali que ele recomendou para o pessoal do Exército não fazer mais isso em diante, ou seja, eles gastam dinheiro com coisas que não se deve gastar, gastam um dinheiro brutal em relação a isso e só fala, não vamos mais gastar, eu recomendei não fazer mais isso. Mas o que adianta se já gastou? O que adianta se isso já prejudicou de alguma forma a sociedade? É muito triste o que está acontecendo. Ele foi questionado também sobre ele não ter falado em tal dia lá que não tinha leitos vagos, e tinha. O deputado acabou apresentando o documento que ele mesmo, o Braga Neto, enviou ao Ministério, falando sobre a questão de os leitos estarem vagos, e ele pegou e no dia seguinte enviou um documento falando que ao mesmo tempo tinha vários outros estados que estavam com 0%, estavam vagos. Então ele acabou de uma forma ou outra, na visão do deputado, mentindo, acabando escondendo aquilo que ele mesmo falou em relação a um dia antes. Então é isso aí, o governo tentando passar pano, o governo está tentando de todas as formas não esconder das pessoas a realidade, mas a gente sabe que isso está ficando cada vez mais inevitável, Leonardo. É verdade. Até entrando nessa questão da CPI, já até para encerrar minha participação aqui, depois passo a bola para você comentar e encerrar também. A gente está tendo algumas evoluções aí, né? Principalmente com o depoimento do diretor da Anvisa, né? Que confirmou o que o Luiz Henrique Mandetta já tinha falado no livro dele, né? Que o Bolsonaro quis mudar a bula da cloroquina via decreto, que é um absurdo, né? Não é mentira. Prova disso que foi confirmada agora a informação, né? Hoje a gente teve aí o ex-secretário de comunicação do governo mentindo na CPI, motivo pelo qual o próprio relator, né, que é o Renan Calheiros, pediu a prisão dele. Por sua vez, o presidente da comissão, até evitando transformá-lo em mártir, preferiu oficiar o Ministério Público Federal para apurar a prática de falso testemunho. E aí vamos ver, né, em que pé vai ficar esse depoimento do Van Gartner, porque é criminoso, ele se contradizeu em questões que ele já falou em outras entrevistas, e que mostra exatamente isso, né? A baixa credibilidade das pessoas que ocupam cargos e posições estratégicas nesse governo, que é só apertar um pouquinho que elas mentem. E prova disso foi o nosso secretário de comunicação hoje. E, para terminar e passar a bola para você, eu fiquei com uma dúvida, ver se você consegue me esclarecer. A gente tem um governo que defende o AI-5. O AI-5 restringe o habeas corpus. Você não pode impetrar pedido de habeas corpus no AI-5. Tem uma restrição a esse pedido. E esse mesmo governo que é contra o habeas corpus e a favor do AI-5 pensa em pedir um habeas corpus preventivo para o Pazuello. Tá estranho, não tá? Ou eu não estou entendendo mais nada? Tá uma merda esse país! Olha, é muito contraditório, né, Leonardo? Eles são muito contraditórios. A gente sabe que esse governo ele não fala lé com cré. A gente sabe que esse governo é um governo que se diz liberal, mas ao mesmo tempo não é liberal. É um governo que se diz conservador, mas o próprio presidente casou 3 vezes. A gente sabe que eles são muito contraditórios nessa questão. E a gente para as pessoas de bem, para as pessoas que entendem, que estão ligadas ao que realmente acontece dentro da política, não através de fake news embasado em WhatsApp, as pessoas sabem que o que realmente acontece, isso, as pessoas não vão ficar impressionadas com isso, porque sabem que esse governo é muito sujo. Então, não é muito o que se esperar desse governo. Então, essa, infelizmente, é a realidade que o Brasil vive, né, Leonardo? É verdade.
Então, amigos, mas foi mais um encontro para vocês aí. Agradeço a todo mundo que nos acompanha. Cada vez que passa, nossos vídeos conseguem ter um engajamento maior, mais visualizações. Acho isso muito importante. Aos bolsonaristas que vêm criticar aqui, que vêm colocar palavrão, xingamento, mostrando quão baixa eles são, isso aí nem vai para o ar, a gente não já bloqueia ali na. É natimorto. No direito a gente usa muito esse termo. Já nasce sem vida, os comentários dele não vão para o ar. A gente libera, sim, comentários democráticos, podem ser em oposição, que a gente pensa, não tem problema. Agora, vir falar em palavrão, xingamento, defender remédio inócuo, que até as próprias plataformas digitais hoje em dia já cortam os vídeos, né, de pessoas que têm esse posicionamento. Até o próprio governo já teve alguns vídeos censurados. Isso a gente não faz, tá bom, gente? A gente só tem a agradecer a vocês. E vamos seguindo, torcendo para que alguma coisa de bom saia essa CPI e que dias melhores virão. E para quem não é inscrito nos canais Democracia Brasileira, é importante saber, se inscrevam e deixem like. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Henrique, se despede aí, a bola tá contigo. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Deixa seu like, compartilha, se engaje, comente, que isso vai gerar muita engajamento. O YouTube vai olhar o nosso canal com outros olhos e assim vai estar passando para mais pessoas para tentar de uma forma ou outra passar realmente aquilo que acontece de uma forma coesa, de uma forma correta, de uma forma séria. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.